Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. O vídeo de hoje você vai ter acesso à primeira questão de Química do Enem 2024, que vai se tratar de uma reação em que ele vai estabelecer no enunciado uma reação química de desmineralização do dente e remineralização, ou seja, vai ter o caminho da reação o sentido direto e o sentido inverso, que seria retornando para os reagentes. Portanto, e o que ele pede no enunciado? Ele pede para a gente saber, para a gente definir qual a pasta dental mais adequada para que a gente consiga aumentar o fenômeno de desmineralização. Ou seja, qual seria a pasta dental menos eficaz para prevenir a cárie? Seria aquela que tem um pH menor. Tendo um pH menor, você tem mais quantidade de hidrogênio livre no meio. Portanto, você consegue estabelecer um valor e conseguir dizer o que favorece a reação química acontecer de desmineralização. Para isso, devemos apelar para uma lei, a lei o princípio de Le Chatelier. Quais são os fatores que influenciam o equilíbrio de uma reação química? Temos 3 fatores, como eu disse num vídeo anterior. Se você buscar no canal, você vai ter acesso. Primeiro, concentração dos reagentes e concentração dos produtos. Isso influencia? Positivo, influencia demais. Segundo aspecto, volume. Será que tendo um lado da reação que possui uma quantidade de gás, com certeza as moléculas no seu estado físico gasoso, elas vão ocupar um espaço maior. Portanto, se eu aumentar a pressão, a tendência é escapar desse ambiente. Imagine que gás seja gerado como produto. Caso você aumente a pressão do meio, a tendência é retornar para o lado dos reagentes, para aliviar a pressão do sistema. Já que está sendo inserido uma pressão externa, é racional pensar: nossa, eu preciso de aliviar essa pressão, aliviar o que está sendo imposto. Dessa forma, faz-se a reação contrária. A reação inversa, ela vai ter uma cinética maior, vai ter maior presença nesse sistema. O terceiro aspecto, temperatura. Temperatura aumentando vai aumentar a incidência do lado endotérmico da reação. Sempre existe um equilíbrio, ou seja, as reações químicas que não são completas, aquelas que não produzem, que não consomem todos os seus reagentes, mas sim há um equilíbrio, você possui um lado exotérmico que libera calor, que tem como produto a liberação de calor, redução de energia dos reagentes e aumento e extravasamento dessa energia no aspecto de calor, na forma de calor para o meio, na forma de energia para o meio. Essa é a exotérmica. O lado endotérmico é o contrário. Os reagentes eles vão absorver calor, portanto eles vão aumentar a sua energia. Dessa forma você consegue, aumentando a temperatura, você vai favorecer o lado endotérmico. Mas o que o enunciado nos cobra é quanto à concentração. Você percebe que nos reagentes possui o hidrogênio. O hidrogênio ele vai atacar esse sal e vai desfragmentá-lo. Percebe se eu aumentar, se eu diminuir o pH, ou seja, aumentar a quantidade de hidrogênio no meio e acidificá-lo, você vai ter mais tendência à desmineralização. Então a gente vai procurar dentre as opções qual é o creme dental, a pasta dental que tem o pH menor, que é o fosfato. E é esse o nosso gabarito. Outra coisa importante é saber se podemos quantificar o fosfato daquela solução. A resposta é sim. Temos 2 métodos para isso, porque a definição, a criação de um ambiente aquoso, como são sais, você tem o favorecimento da dissociação. A dissociação pode acontecer. Uma vez acontecendo, você vai ter livre no meio, você vai ter
ânions moleculares presentes no meio. E esses ânions, eles podem ser quantificados? A resposta é sim. Quais são as duas metodologias principais para quantificar? Podemos utilizar a titulometria ou análise volumétrica e também utilizar a espectrofotometria, que também é um método importante. Aprofundando na segunda metodologia, temos a lei de Lambert-Beer, que também é muito importante para extrair o sumo dessa questão, para a gente ampliar nossos horizontes, não se ater somente à resposta. Já temos a resposta, mas podemos ter um conhecimento mais aprofundado? A resposta é sim, através da espectrofotometria. Ela consiste numa emissão de um feixe de onda. Aí você consegue determinar e variar o comprimento de onda emitido. Esse feixe vai se deparar com a amostra em si, que em regra estará em uma cubeta, geralmente de um material transparente. Parte dessa intensidade que foi emitida vai ser absorvida e parte vai ser transmitida para um detector que está posicionado depois dessa cubeta. Então vai ter esse direcionamento do feixe de onda, vai ter uma absorção e vai ter a transmissão. Então temos três variáveis para serem analisadas. Primeiro, uma estratégia de emissão de luz. Então é uma estratégia que vai envolver a emissão de radiação. Luz vai ser preciso para que essa estratégia seja obtida. Você vai precisar de um meio transparente e você vai precisar da amostra diluída em uma solução, geralmente água. Temos todos esses três aspectos? Sim. E aí temos as variáveis. Primeiro, a tramitância, que é o quanto a intensidade inicial subtraída com o que foi absorvido vai gerar a intensidade que vai ser captada pelo detector. Outra limitação é que você percebe nesse aspecto que a substância ela não pode emitir luz por si própria. Então, quanto menos interferentes, melhor. Então, uma das limitações da estratégia é ter um meio com a maior pureza possível para que você não tenha interferência. Será que realmente o que foi emitido, o que foi absorvido, realmente foi absorvido pela substância de interesse ou não? Então, você tem que fazer um tratamento prévio e saber o comprimento de onda adequado, que a substância de interesse tem maior absortividade. Então, primeiro é a tramitância, já conseguimos precisar essa variável. E como você calcula isso? É uma razão entre intensidade inicial de onda luminosa emitida e na verdade, intensidade que chegou ao detector sobre a intensidade que foi emitida. Então, são essas duas variáveis que vão estar estabelecidas em uma razão para que você consiga ter determinada tramitância. A absorbância é outra variável. Ela é o logaritmo inverso da tramitância. Então é 1 sobre tramitância, o log de 1 sobre tramitância é igual à absorbância. Outra coisa importante na lei de Lambert-Beer é que o caminho óptico conta na análise. Quanto maior o caminho óptico, maior a precisão da análise. Então, para você ter uma absortividade maior, você vai depender do caminho óptico. Quanto maior, melhor. Você vai depender também da absorbância. A absorbância molar é o quanto a substância, já avaliando a estrutura química dela e avaliando se ela tem grupo cromóforo, se ela tem alguma estrutura fenólica, o quanto ela vai absorver naquele comprimento de onda. Essa é a absorbância molar, que é uma constante. E temos essas variáveis que vão ser colocadas no cálculo, e aí você vai ter também uma constante que vai ser adicionada para calibrar as variáveis, e você vai ter como resultado dessa conta, o produto dessas variáveis vai gerar a absorbância, e que vai ser plotada num gráfico, e você vai conseguir criar uma linha, e essa linha que vai relacionar absorvância e concentração, você vai conseguir, com a variável absorvância, obter a concentração, fazendo um método de regressão linear. Você vai conseguir ter essa correlação estabelecida. Sobre Lambert-Beer, é isso que eu queria dizer, e ela se aplica a várias estratégias, não só fosfato
ela pode ser aplicada à análise de dureza da água, que, por exemplo, análise de cálcio, análise de magnésio, pode ser útil para essa análise. Pode ser útil também para análise de vitamina, principalmente do complexo B, B2, porque do complexo B elas geralmente são hidrossolúveis e você consegue criar um meio reacional, você consegue introduzir água no sistema e conseguir ter uma curva de calibração, montar uma curva de calibração, porque você pode ir diluindo essa solução. Então é outro fator importante, outra aplicação importante. Também para, entre outras substâncias que podem estar presentes na água. Lembrando que a água ela possui algumas variáveis que são analisadas para avaliar a qualidade dela. Entre elas, o nível de cálcio, de cátions e ânions presentes no meio, conta, sim, com certeza conta. E a espectrofotometria é de fundamental importância para que você consiga obter os resultados e determinar, essa água é positiva ou não. Ou será que eu estou emitindo jogando tanto creme dental no meio, sem o tratamento adequado, que está mudando os parâmetros da água e está deixando ela menos favorável para o consumo humano? Será que isso pode influenciar? Ou seja, nessa questão podemos observar vários aspectos, desde o equilíbrio, as leis de Le Chatelier, até os princípios da espectrofotometria. Então é isso, pessoal. Se prepare para as próximas questões, porque vai ser uma série repleta de questões, abordando as questões do Enem 2024. Espero tê-los ajudado. Principalmente mostrando qual o gabarito da questão e mostrando também o panorama de abrindo os horizontes para que você esteja prevenido para as próximas questões também. E é isso, pessoal.